Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu querido. Tudo bom, cara? Aqui é o Ninos e hoje eu quero falar sobre um tópico muito louco que eu tava pensando aqui agora há pouco, sabe? Porque esses dias atrás, bem recentemente, a Microsoft anunciou que já está trabalhando na sua próxima linha de consoles, né? Eles anunciaram aquele portátil White Label em parceria com a AMD, já anunciaram que estão trabalhando aí em parceria com a AMD para fazer os próximos consoles, né? E isso me fez pensar hoje cedo no seguinte, cara. Eu sou, ou tenho sido um fã da marca Xbox há uns 25 anos, cara. E eu me peguei pensando assim recentemente o porquê, sabe? Não é que eu não goste das outras marcas, né? Eu sempre tive PlayStation também, quer dizer, eu tive o PlayStation até o PlayStation 3, né? Tive todos os videogames da Nintendo, até o Switch aí eu tenho, né? Então, eu gosto muito de videogame no geral, não me interessa muito a marca, mas eu sempre fui fã muito do Xbox, assim. Então, eu queria te contar quais são, né, as impressões de um fã da Xbox, né, nesse atual momento aí que a marca se encontra, né? Porque, veja bem, o Xbox, ele surgiu como um projeto de amor, assim, cara, de um pequeno grupo que trabalhava dentro da Microsoft, né? Um pequeno grupo de jovens engenheiros de software e hardware ali que, vendo como os videogames estavam se popularizando, né? Como os jogos estavam migrando do PC para os consoles, né? Vendo o sucesso ali do PlayStation 2 e tal, eles resolveram, né, empreender e ir por essa rota, por esse caminho e tentar fazer o próprio console, né? Que era basicamente um PC, só que você ligava na tua TV, né? E isso lá em 2000, cara, era algo bem diferente, né? Bem revolucionário, porque pra pensar, a gente tinha, o que a gente teve ali nos anos 2000? A gente teve o Dreamcast, a gente teve o GameCube, a gente teve o Xbox e o PlayStation 2. Bom, cada videogame desse, cara, diferentemente dos videogames de hoje em dia, né? Por exemplo, o PlayStation 5 e o Xbox Series hoje em dia é basicamente o mesmo videogame, né? Basicamente um PC. Naquela época não, cara. Cada videogame tinha sua arquitetura, né, de hardware completamente diferente um do outro, assim. Era como se fossem animais diferentes, sabe? Então, hoje em dia eu vejo mais os videogames como se fossem raças de cachorro diferentes, mas no fim das contas são tudo cachorro, né? Tirando o Switch, é claro, né? Que é a sua coisa própria ali. Mas se você abre um Play 5, um Xbox Series X, por exemplo, você vai ver que basicamente aquilo ali é um PC ali dentro, né, mano? Bom, então o Xbox ele começou com essa coisa de desafiar o status quo, né, na minha visão ali, sabe, vamos criar algo novo, algo inédito, trazer a força dos computadores aí pra sala de estar, né, cara? Unir os PC gamers com os console gamers, né? Então ali que começou a Xbox Live, né, para você poder jogar online de verdade, ali que realmente a gente começou a ver um console realmente sendo usado para jogatina online, né? Então, bom, o Xbox, cara, ele lá na pré-história, né, da marca Xbox, aquele primeiro modelão do Xbox, ele teve um impacto muito reduzido, né? Quando ele chegou no mercado, o Play 2 já dominava tudo, né? Então, basicamente, ficou ele tentando ali concorrer com o GameCube, que o GameCube na época era, podemos dizer aí que foi o último console da Nintendo que realmente tentou bater de frente com a Sony, com a Sega, né? Em questão de poderio gráfico e tudo. Depois disso, eles seguiram o próprio caminho, né? Bom, o que me levou a ser um fã da marca Xbox para começo de conversa, cara? Como eu já contei aqui pra vocês, né? Mas eu vou dar uma repassadinha. Quando eu era moleque, né? Claro que o meu sonho era ter um PlayStation 2, como todo mundo, né? Era, lógico, mano, o sonho de todas as pessoas ter um Play 2 naquela época, todos os gamers e tal, né? Aquele hype danado e tal. O GameCube, cara, acho que depois do 64, assim, os consoles da Nintendo foi um negócio que passou muito por cima da minha cabeça, assim, tipo, não ligava mais, sabe?
Nintendo pra mim tinha se transformado em sinônimo de brinquedo de criança, assim. Eu tava naquela fase Ed da adolescência ali, eu queria gore, eu queria violência, eu queria mulher de biquíni, né? Não queria saber de Mario, de Luigi, né? Coisas que eu só fui prestar atenção depois de mais velho, né? Que eu voltei a prestar atenção nos consoles da Nintendo. Mas enfim. Então o Xbox ele tentou ali, né, firmar o seu pé no mercado com, digamos, pouco sucesso, né? Teve pouca penetração no mercado, principalmente em países emergentes como o Brasil e tal. Então ele ficou ali vendendo minguadinho junto com o GameCube, vendendo uns trocadinhos, enquanto o PlayStation 2 passava o rodo geral, né? Bom, o meu primeiro contato com o Xbox foi lá na Super Games, a locadora do Eduardo, lá na cidadezinha, né? Um belo dia, minha mãe tava no consultório, ela me deu R$1 pra eu ir jogar na locadora, porque eu tinha que esperar ela sair do consultório, então eu desci lá na Super Games. Pois bem, cara, bem na entrada da locadora tinha uma TV de 29 polegadas, né, que era a maior TV que tinha na época, de tubo. Conectada a ela tinha um Xbox One, aquele primeiro modelão clássico, né? E na tela estava rolando o jogo Halo, cara, Combat Evolved, né, o primeiro Halo, que na época a gente chamava de Halo ainda, né? E assim, a TV ela estava bem na entrada da locadora. Então eu quero que você imagine aquelas portas de levantar assim, aquelas portas de metal de levantar, né? Para abrir a locadora. E aí na esquerda, assim, encostado na parede, tinha os videogames e na direita, na outra parede, os jogos, né? E bem assim, na entrada eles colocaram a TV virada pra rua, cara, com o jogo rodando assim. E aquilo ali já chamou minha atenção na hora, mano. Na hora, assim, nossa, o gráfico, o som, tudo, né? Aquela TV zona, aquele videogame super misterioso, né? Eu nem sabia o que era um Xbox, cara. Né? Aquele controle gigantesco, tudo aquilo me chamou a atenção. E ali eu falei, pô, quero ver qual é que é, né? Então coloca uma hora aí pra mim desse tal de Halo aí pra eu ver. Que ali foi amor à primeira vista, assim, cara. Foi um amor que durou por 2 décadas aí, né? Então Halo foi, de uma certa forma ainda é, a minha franquia, assim, favorita de todos os tempos. É uma franquia que eu amo muito, muito. Eu tenho uma conexão muito forte com ele, assim, né? E a partir daquele momento, eu não queria mais saber de PlayStation 2, cara. A partir daquele momento eu era um Xbox Kid. Só queria saber de Xbox, né? E era difícil ter informações, cara, porque não existia revista do Xbox, né? A revista que tinha era a revista PlayStation ou revista Gamers e tal. Então era difícil conseguir informações sobre o sistema, sobre o aparelho, numa época que não tinha internet ainda disponível pra gente usar e tal. Então ainda aquele mistério sobre aquela máquina ali, né? E no final das contas, eu não ganhei um Xbox, nem um Play 2, eu fui ganhar um GameCube da minha mãe, cara. Na verdade, eu dei o meu 64 com o GoldenEye ali e minha mãe inteirou acho que mais R$100 e aí eu levei um GameCube pra casa, né? Um GameCube usado, assim. Fico muito grato da minha mãe ter feito isso, mas assim, não era o videogame que eu queria de longe, assim, era o que eu não queria, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, bom, então, eu nunca tive um Xbox One, o primeiro Xbox, meu sonho era ter tido, mas eu nunca tive. E aí, cara, lá em 2007 eu ganhei o meu 360, foi o meu primeiro Xbox. Lá em 2007, ganhei de Natal da minha mãe um Xbox 360, aquele modelo Fat ainda, brancão, assim, HD de 20 GB, né? E, cara, ali foi, assim, cimentou a minha paixão pelo Xbox. Porque ali eu pude jogar o primeiro Halo, eu pude jogar o Halo 2, aí o Halo 3, o Halo Reach, o DST, Halo Wars 2 e assim por diante, né? Bom, e cara, eu amei, assim, o meu 360, né? Já contei pra vocês lá no episódio 10, né? Se você não ouviu ainda, vai lá no episódio 10 que tá bem legal. O meu amor pelo 360, né? E logo depois disso, cara, saiu... Logo depois não, logo antes, assim. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei no meu 360 foi o Gears of War 1. Né? Na época que o Xbox era destravadinho, então eu comprei o joguinho pirata, o Gears of War 1. E foi outra paixão, assim, à primeira vista, cara. Então, a geração do 360 foi maravilhosa, porque eu pegava os jogos no lançamento, né, piratinhas ali, e jogava com os meus amigos, joguei muito online também, né, e o 360 eu não preciso falar pra você o quanto maravilhoso ele foi, cara, porque ele foi, assim, disparado o melhor console ali da Microsoft, né, ele teve todos os jogos possíveis que você possa imaginar, ele tinha jogos indie, dava pra você jogar na live, né, todos os Halos, todos os Gears, daí saiu o Forza Horizon nele também, que eu adorei o Forza Horizon, eu adorava o meu videogame, né. Mas cara, ali já no 360, né, na metade da vida do 360 pra frente, o PlayStation 3 começou a engatar. Já saiu o modelo Slim, muito mais barato, e começaram a sair jogos excelentes, cara, Uncharted, God of War, né, começaram a sair jogos muito, muito bons mesmo, exclusivos pro Play 3, cara.
né? O Infamous, o Little Big Planet e tal. E de repente começou aquele negócio de o Xbox não tem exclusivo, né? E a gente via ali, eu tendo o Xbox, eu via a galera jogando aqueles títulos maravilhosos, né? Como eu falei mesmo, Uncharted ali, o God of War e tal, Socom, MotorStorm e tal, The Last of Us, né? Killzone, Resistance. E o meu Xbox não tinha, cara. Não tinha jogos exclusivos de peso assim. E aí eu lembro que todo ano, toda E3, aí a comunidade do Xbox ficava empolvorosa. Não, porque tá rolando boatos que vai sair agora um exclusivo de peso. Perfect Dark vai voltar. E vai ter Battletoads. E nunca tinha, mano. Nunca tinha. E isso foi se estendendo com os anos, sabe? Com os anos foram passando assim. Muito de vez em quando saía um joguinho ali, saía tipo um Splinter Cell Blacklist. Beleza, aí a gente falava, agora vai, né? Saiu o Splinter Cell, então abriu as porteiras. Agora a Microsoft comprou um monte de estúdio terceirizado, aí vai começar a sair. Nossa, velho, a Rare, comprou a Rare, vai sair Perfect Dark, vai sair Banjo-Kazooie, né? E assim, não só não saía nada, a torneira secou, como os pouquíssimos títulos ali que saíam exclusivos para Xbox eram de qualidade considerável, né? Perfect Dark Zero, o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, né? Então assim, ficou aquele no final da vida do 360, né? Apesar de eu jogar muito Call of Duty, Battlefield, não ligar muito mais assim para exclusivos, ficou aquela impressão de que tipo assim, o Xbox está realmente ficando para trás, né? Tanto que o PlayStation 3 passou ele em vendas ali no final da vida, porque não tinha jogo, cara. Não saía jogo pro 360 mais, né? Exclusivo, eu digo assim, de peso mesmo. Bom, beleza. Mas eu não vou reclamar, eu gostei muito do meu 360, jogava com meus amigos online, né? Fiz bastante amizades ali naquela época, então qual foi o pensamento lógico? Vou pro Xbox One. Com todos os meus amigos também, vamos todos pro Xbox One, migrar pro Xbox One, uma nova geração, né, tal, vamos continuar jogando juntos. Só que lá, como eu falei lá no episódio, acho que no episódio 7, né, cadê todo mundo? Não foi o que aconteceu, cara. Quando eu troquei a minha moto na época pelo um Xbox One na 2014, né? Os meus amigos, assim, eu tive sei lá, de 10 amigos que tinham 360, acho que mais 2 só pegaram o Xbox One. E o resto foi tudo pro PlayStation ou pro PC, cara. Então, não só eu não tinha mais os exclusivos ali pra jogar, mas também, tipo, não tinha mais os amigos, não tinha mais com quem jogar, né? E aí, beleza, cara. Aí, como era geração nova, recomeçou, né, aquela esperança, assim, dos fãs de que não, a Xbox One, a Microsoft viu que eles erraram em tentar enfocar em TV, né, agora eles vão focar só em jogos, e agora vai começar a sair exclusivo pra caramba. E assim, cara, o Xbox One, ele saiu em 2013, o Xbox, o primeiro original, saiu em 2001, então já faziam 12 anos que a gente não tinha nenhum exclusivo de peso, cara. Era Halo, Gears, Forza. Halo, Gears, Forza, sempre, cara. E no Xbox One, saíram, na minha opinião, tá? Saíram os piores jogos dessas franquias. No 360, cara, você tinha os melhores Halos, cara. Né? Como eu já falei, o Reach, o Halo 3, os Halo Wars. No One, cara, saiu aquela porcaria do Halo 4. Depois aquele lixo do Halo 5 que eu detesto. Os Gears, o 4 e o 5 do Xbox One, eu odiei. Então assim, cara, você via que eles estavam requentando a mesma fórmula lá do 360 já há muitos anos, sabe? E aí, cadê os exclusivos, mano? Não vinha, não saía nada. Daí, beleza, no lançamento do Xbox, pô, Dead Rising 3, exclusivo, massa pra caramba, jogo de zumbi, legal. Nossa, vai ter Rise, Son of Rome, jogo bonito pra caramba da Crytek, né? Puta, que legal, cara. E aí? E depois disso? Acabou. Acabou de novo. Então a gente ficou ali, né, esperando, os fãs esperando, chupando o dedo, enquanto o PlayStation 4 nadava de braçada, meu amigo. Era Uncharted, tinha franquia nova, né, tinha o Horizon Zero Dawn, tinha o God of War novo, o remake. Bicho, só jogo porrada mesmo, cara, no Play 4. E aí, de novo, eu senti que eu tava sendo feito de trouxa, mano. Porque eu tava ali, né, e eu era nessa época, eu nunca fui, acho que fanboy, assim, mas eu gostava muito do Xbox, né? Eu gostava muito, cara. Então, assim, eu participava nas comunidades, eu comentava, eu entrava nos fóruns, eu fazia fan art dos jogos, eu comprava a revista oficial do Xbox todo mês, religiosamente, assim. Eu era muito fã mesmo da marca, sabe? Mas nunca enchia o saco dos outros, assim. Tanto que, quando saiu The Last of Us, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Play 3. Eu precisava jogar aquilo, cara, né? Quando saiu o Donkey Kong Country Returns pro Wii, fui lá e comprei um Wii também. Nunca tive esse negócio de fanboy.
Mas eu queria, cara, amar ainda o Xbox como eu amava ali no começo da época do 360, cara. Eu queria sentir aquela paixão, sabe? E, mano, ia saindo assim pouquíssimos títulos exclusivos, títulos cada vez mais fraquinhos. Eu lembro, não sei se você se lembra na época, mas quando o Xbox One foi anunciado, ele já foi anunciado ali como... Porque a ideia do Xbox era que ele fosse o console mais potente do mercado. Tanto que o primeiro Xbox, ele era o console mais potente do mercado, né? O 360, em termos ali, ele era o console mais potente da sua geração. O PlayStation só foi, digamos, superar mesmo lá no final, porque a arquitetura de desenvolvimento do Play 3 era muito difícil de conseguir fazer, né, extrair ali até a última gota, como era no 360, que era um PC, né, cara? E o One, ele foi um videogame bem fraco mesmo, assim. E eu me lembro que quando eles anunciaram o Xbox One, corria rumores fortíssimos de que ele ia rodar jogos a 4K. 4K, né, na época lá em 2013, 2014 ali, era uma coisa que, cara, a gente nem sonhava ainda, né? Então, quando ele saiu, foi anunciado que ele ia rodar jogos a 720p, nem Full HD, cara, era HD o negócio, aquilo me deu uma brochada enorme, assim, cara. Eu falei, mas o que tá acontecendo, sabe? E aí aquele lance de você ter que deixar o videogame ligado online 24 horas por dia, de não poder emprestar jogo pro teu amigo, de você ter que comprar um Kinect obrigatoriamente, não tinha naquela época como comprar o console sem o Kinect, sabe? Ele não vinha com jogo nenhum, você tem que colocar pilha no controle, ele era super fraco. Quando eu instalei ele baixou um patch de 14 GB, cara, pra atualizar o sistema, e 14 GB em 2014, pra quem tinha uma internet de 2 MB, cara, era muito pesado. E aí ele baixou esse patch e deu pau. O Xbox One não funcionava, eu tive que resetar ele de fábrica, instalar tudo de novo. Os jogos ele não dava boot nos discos, era péssimo, cara. Péssimo. Eu brinquei por muitos anos que o Xbox One ele tava em beta ainda, sabe? Muitos anos eu tinha ele assim, você colocava o disco, você não sabia se ele ia ler o disco. Ele dava freeze nos jogos, você tinha que voltar pro menu e fechar o jogo. Por muitos anos assim. Então foi uma decepção enorme, cara. E o pior de tudo é que eu tava sozinho. Eu não tinha mais nenhum amigo pra trocar jogos. Eu não tinha mais nenhum amigo que se importava com o Xbox. Estavam todos no PlayStation e todo mundo feliz da vida, né? E aí aquilo me machucou bastante, sabe? Me magoou bastante, assim. Eu falei... Me senti um otário, cara. Sabe? Me senti um otário, assim. E no fundo assim, cara, a gente sabe que, pô, eu tô aqui torcendo por um negócio que tá indo por água abaixo, sabe? Que não tem lançamento e eu tô mentindo pra mim mesmo, tal. E a Microsoft tá cagando e andando, sabe? Eles não ligam pra isso, assim. Eles estão, sei lá, cara, fazendo dinheiro de outra forma, né? E eu me lembro que muitas vezes a Microsoft ela fazia algumas promoções assim, não eram promoções, era tipo assim, ela fazia umas ações em que ela dava dinheiro pros jogadores, aleatoriamente, assim. Eu lembro que a galera comentava assim nos fóruns, putz, abri meu Xbox aqui, ganhei R$30 da Microsoft pra gastar na loja. Muita gente falava isso e eu nunca ganhava nada, cara. Então eu me sentia mais otário ainda, sabe? Eu ficava tipo, nossa, mas eu sou tão fã, cara. Eu gosto tanto, por que eles nunca me dão nada, manja? E aí, no Xbox One, então, eu entrava, e ali, aquele lobby vazio, enquanto eu entrava no 360 e tava todos os meus amigos lá, né, na época que tinha os avatares ainda, que você podia ver os teus bonequinhos dos teus amigos, trocar roupinha ali, e ver o que eles estavam jogando. De repente você entrava no Xbox One, já não tinha mais avatar, era aquele menu feio, né, super minimalista, tipo assim, 2 pessoas online, dessas 2 pessoas que um era um amigo assim, e aquele deserto, sabe? Eu ligava o headset e ninguém mais falava nada nas salas online. Quando falava alguma coisa era pra xingar, assim, tipo, cala a boca, tal. E eu fui me sentindo muito otário, assim, cara. Bom, mas como eu já tinha o videogame, né? Eu lembro que eu ainda comentei com um amigo meu que tava pensando em vender o meu Xbox pra pegar um Play 4. Só que, cara, eu já tinha milhares de jogos de 360 e de Xbox One. Eu já tinha uma biblioteca imensa de jogos, né? Aí eu falei, pô, eu vou pegar um PS4 agora pra começar do zero, mano. Pra comprar um joguinho, 2 joguinhos e tal, né? Putz, já tô aqui, vou ficar aqui mesmo. E assim foi toda a minha geração do Xbox One, assim, sabe? Vendo cada vez menos jogos vindo pro Xbox também, porque se você não tem Xbox, talvez você não saiba disso, cara. Mas depois que o Game Pass realmente engatou, assim, que se popularizou, né, alguns anos atrás, que explodiu mesmo, muitos jogos, principalmente títulos menores, não vêm mais pra Xbox. Eles só saem, se você prestar atenção, só saem jogos pra PlayStation e Switch e PC. Dificilmente agora sai um jogo assim pra Xbox, né? Não dificilmente, mas muitos casos assim, cara, quando eu vejo vídeos assim de lançamentos da semana, lançamentos do mês, pode ter certeza que pelo menos ali, sei lá,
15% ou 20% desses jogos não vão vir pro Xbox. Porque os desenvolvedores não querem ter que fazer o jogo, gastar dinheiro para jogar ele no Game Pass para você ir lá jogar em teoria de graça, né? Eles querem vender o jogo, né? Então isso é um problema. E aí, assim, o golpe de misericórdia que me fez realmente ficar desgostoso de verdade com o Xbox foi o fato de eles abandonarem, né, a venda de mídia física, porque primeiro que eu tenho muita mídia física, porque eu gostava de colecionar, mas depois com o tempo foi passando, né, isso foi mudando, então eu não faço mais questão. Porém, a mídia física, cara, ela é geralmente mais barata do que a loja digital, né? Então eu tenho muitos discos aqui de 360 e mesmo de Xbox One que eu paguei tipo 30, 40, 50, 90 reais que seja, né? E na loja ainda hoje, se você for, ele tá tipo, sei lá, 150 reais ou 250 reais, sabe? Então eu fiquei muito chateado com isso. A Microsoft deu um grande dedo do meio pra gente, né, aqui no Brasil, e tirou a produção de mídia física no Brasil, não fabricam mais discos, né? Então você é obrigado a comprar o jogo se você quiser na loja, e na loja é muito caro, geralmente é muito, muito caro, demora muito pra entrar em promoção, os preços demoram muito pra baixar, né? E aí, beleza. E aí eu tava com o meu Xbox One aqui, e aí um belo dia ele parou de ler disco, e 90% dos jogos que eu tinha ainda eram em disco, então grande parte da minha biblioteca eu já não conseguia ler mais. E aí eu falei, poxa, né? Cara, eu acho que eu nem ligava mais o meu One, tava tão desgostoso assim, sabe? E aí, assim, o One, de novo, né? Nenhum exclusivo, não tem um exclusivo, assim, tipo, que não seja da janela de lançamento dele, tipo Recore, Rise e o de zumbi lá, o Dead Rising 3, né? Depois disso foi minguando, cara, né? Então, eu e a minha esposa, né? A gente foi viajar pra Itália em 2023. A gente foi viajar pra Itália. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou vender o meu Xbox One aqui baratinho. E aí a gente viaja e eu compro o PlayStation 4 lá, né? Na Itália. Porque tava de saco cheio mesmo do Xbox. Já, né? Já tinha tomado muita porrada na cabeça, assim. Queria jogar jogos bons, cara. Queria jogar God of War. Queria jogar os jogos legais. Eu não vou gastar 15 mil reais num PCzão pra jogar esses jogos, né? Então eu falei, vou comprar um Play 4. Aí vendi o meu Xbox One aqui, mas eu avisei o cara que comprou, falei, ó, o leitor de disco dele não tá funcionando, ele lê disco de 360, mas ele não lê Blu-ray, tá? Então por isso que eu tô vendendo ele barato, eu vendi ele por 700 reais, com um controle e tal. O cara falou, não, beleza, eu nem tenho disco mesmo e tal, né? O HD funciona normal, então pra mim tá bom. E aí vendi meu Xbox One por 700 reais, em 2023. E a gente foi pra Itália, eu fui com a ideia de comprar um PlayStation 4 lá, né? Porque lá é muito mais barato e tal, comprar usado mesmo, não tem problema. Mano, quando a gente chegou lá, a gente foi numa loja de games, assim, que era perto da casa onde a gente tava, né? E eu perguntei por brincadeira, assim, pro cara se ele tinha um Xbox Series X usado pra vender, assim. E ele falou, tem sim. E aí, foi a primeira vez que eu vi um Xbox Series X, inclusive, né? Porque, mais uma coisa, né? A Microsoft já não tem mais hardware no Brasil. Nem software, nem hardware, né? Mídia física. Então, mais um tapa, né, na cara do brasileiro, assim, do gamer brasileiro, assim. Tipo, você não pode comprar o console dos caras, você não pode comprar os discos dos caras. Enquanto isso, o PlayStation você encontra até em site de vender lingerie, né, cara, pra comprar. Mídia física, tudo, né. E aí eu olhei o Xbox Series X, assim, e falei, putz, né, que legal, e quanto é que custa? Aí o cara falou o preço em euros, que eu não me lembro mais, né. Mas aí a gente fez a conversão na calculadora, assim, era um Xbox Series X usado, né. E ia dar, acho que ia dar uns 1.300 reais, uns 1.900 reais, alguma coisa assim. E aí eu falei, bom, eu tenho 700 reais no meu Xbox One. Se eu inteirar esses 700 reais, vai ficar faltando 900 reais. Na verdade, eu nunca esqueci isso, cara. Então, se eu inteirasse os meus 700 reais do meu Xbox One que eu vendi aqui no Brasil, ia ficar faltando 923 reais pra eu comprar um Series X, mano. E aí eu perguntei pro cara, mas qual o estado dele? Ele falou, cara, ele tá novo. Aí ele mostrou assim, lá na Itália é assim, cara. Quando você vende algo ou você compra algo usado, eles colocam um selo no produto dizendo o que foi feito nele. Então foi feito limpeza, foi feito teste de todas as partes, teste do disco, teste de drive, teste do HD, teste de tudo, eles testam tudo assim. E no final eles colocam uma nota no videogame que vai tipo A, B, C, assim, sendo o A muito bom e o C mais ou menos bom ali, no estado de conservação e tudo. E ele era nota A, assim. E falou, cara, o videogame tá novo, o cara usou por poucos meses, assim, e resolveu vender. Então, tipo, ele falou assim, ainda tava cheirando novo o videogame, cara, sabe?
o analógico, aquela borrachinha do analógico que geralmente gasta, ela tava novinha, cara. Então ele tava cheirando novo, assim. Eu falei, pô, ou eu compro um PlayStation 4, que já tinha o PlayStation 5, né? Em 2023 o PlayStation 5 já tava aí, né? Ou eu já entro na nova geração com o Series X por R$900, cara. E aí eu comprei o Series X por R$900, né? E deu aquela animada de novo, né? Deu aquela sensação gostosa lá de 2007, de ser dono de um Xbox novo, de novo, assim. De começar a acompanhar os lançamentos, né, tal. Então, basicamente, essa é a minha trajetória com os videogames da Xbox. Essa é a trajetória de um fã do Xbox, né? Então, se você se pergunta, pô, por que alguém ainda compra um Xbox? Por que alguém ainda é fã do Xbox hoje em dia, né? Sinceramente, cara, eu não saberia te dizer. Eu só tenho um Series X hoje porque eu paguei R$900 nele, né? Ele tá aqui firme e forte, bonitão ainda. Mas, sinceramente, eu não me vejo mais comprando outro console. Pessoalmente, eu não me vejo mais. Eu acho que quando o meu Series X eventualmente parar de funcionar, eu vou migrar pro PC, né? Vou acabar migrando pro PC, porque hoje é onde a maioria dos meus amigos estão, né? Meus amigos ainda tiram sarro de mim, né? Porque eles pegam, por exemplo, saiu o Space Marine 2 recentemente que eu queria comprar, né? Aí meus amigos compraram lá, sei lá, por R$200 na Steam, e no Xbox ele é R$350. E aí eles jogam online de graça e eu ainda tenho que pagar pra jogar online. Então videogame pra mim, console sinceramente já não faz mais sentido, né? Ainda mais agora que a Microsoft literalmente saiu do mercado de hardware aí, né? Ah, eles ainda vão fabricar hardware. Tá bom, quero ver você conseguir esse hardware novo no Brasil, cara. Vai ser caríssimo, você vai ter que importar, não tem mídia física, não tem assistência, não tem garantia, não tem nada. Então, assim, basicamente a Microsoft deu um grande dedo do meio aí pra gente como fãs aqui no Brasil, né? E é isso, se você quiser, boa sorte, vá comprar importado, né? Então, eu não me vejo mais comprando videogame, eu acho que, né? Principalmente Xbox, assim, mostraram esse Xbox portátil pra mim, cara, acho que sinceramente se eu ganhasse um Xbox portátil eu venderia ele, cara, pra comprar um PC, assim. Porque a vida de um fã de Xbox é sofrida, cara, é muito sofrida, assim. E isso ainda prossegue, né? Porque eu vejo meus amigos hoje com o PlayStation 5 se divertindo pra caramba, um monte de lançamento, um monte de jogo massa pra caramba, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei. Cara, quanto jogo massa, né? E eu aqui chupando o dedo porque o meu Series X não tem nada, cara. Não tem nada disso, assim, né? Não posso jogar Silent Hill 2. Só recentemente, agora que eles anunciaram que vai sair os Final Fantasies novos pro Xbox, né? Então nem Xbox eu podia, nem os Final Fantasies eu pude jogar, nem Stellar Blade, nem nada. Né? Eu tenho que ficar olhando. E eu tô cansado, cara, né? Desde a época do 360, fazem 25 anos que eu tô cansado de olhar as pessoas jogando um monte de jogos que eu não posso jogar, né? E o Game Pass, apesar de ele ser uma proposta interessante e tal, cara, ele ainda não vai me dar acesso aos jogos do PlayStation, né? Então, é isso, cara, né? É isso que eu queria compartilhar com você. Eu não sei se você também teve Xbox, se você foi fã de Xbox ou não. Mas esse é mais ou menos um desabafo, cara. Um desabafo que eu queria fazer, sabe? Sobre ser fã aí de uma marca que nem ela mesma acredita nela mais. Ela não respeita os próprios fãs, ela não respeita as pessoas que ajudaram ela a crescer, né? E é isso, cara. Então, se nem eles mesmos ligam mais pro Xbox, pra que eu vou ligar, né? Esse é o sentimento que eu tenho, assim. Então, eu ainda me divirto com o meu Series X, mas eu jogo muito mais jogos aí do Xbox One ou mesmo do 360, porque ele não tem lançamento, né? Tem pouquíssimos lançamentos pra Xbox Series dessa geração e já estão falando em uma nova geração. O que pra mim não faz sentido nenhum, cara. Né? Apesar do Xbox One ter sido uma porcaria, esse Series X, cara, eu acho que ele foi uma geração igual mais ou menos a do PlayStation, um pouco pior, assim. Ele passou em branco. Foi uma geração que passou em branco. Né? Agora que a gente tá começando a ver os primeiros jogos aí, 5 anos depois, né, do lançamento do console, a gente tá começando a ver os primeiros grandes jogos, Final Fantasy, Silent Hills aí, Resident Evil novos, né, saindo pra essa geração, e eles vão acabar com a geração. Já estão pensando na próxima, né? Então é isso, cara. Esse é um desabafo de um cara que talvez eu esteja ficando velho demais, não tô mais entendendo o que tá acontecendo. Mas é isso. Espero que você converse comigo, que talvez você tenha uma outra perspectiva, né? Talvez você ainda vale a pena comprar um PlayStation 5, né? Ou aguardar um PlayStation 6, quem sabe, né? Sempre legal conversar com outras pessoas aí. Mas esse foi meu desabafo hoje. Espero que aí você tenha visto uma outra perspectiva também. E é isso, cara. Te vejo no próximo episódio. Aqui é o Nino saindo fora. Fui, meu amigo. Até mais.